Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, 503, Macopo Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. O tema desta manhã é a despensa vazia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que a Tua palavra, meu Deus, nesta manhã, Senhor Jesus, seja uma palavra, Senhor, de alegria, seja uma palavra de esclarecimento, Senhor, meu Deus, seja uma palavra, Senhor, que possamos nos deleitar nesta manhã. No nome de Jesus, amém. O texto básico é em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler aqui na Bíblia Mensagem, linguagem contemporânea. É uma linguagem mais fácil e acessível de entender. 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu, e o Senhor sabe que ele era dedicado ao Eterno. Agora o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus dois filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu disse: Como posso ajudá-la? O que você tem em casa? E ela respondeu: Nada, apenas um pouco de azeite. Versículo 3. Eliseu disse: Faça o seguinte, percorra a sua rua e peça emprestada vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe de lado. Versículo 5. E ele fez o que ele mandou. E ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com seus filhos, e à medida que eles traziam as vasilhas, ela enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu: Acabaram. Não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Verso 7. E ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. E ele disse: Venda o azeite, pague sua dívida, você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Nesse texto, nós precisamos compreender que a fé em Deus nos ajuda a lutar contra os imprevistos, como aconteceu esse imprevisto na vida dessa mulher. Conscientizar-se de que Deus age segundo aquilo que temos e explicar a providência divina no Antigo Testamento. No Salmo 37, versículo 5, tem uma promessa: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mesmo em meio à escassez, cremos que o Senhor é poderoso para suprir em glória todas as nossas necessidades. Nesse texto, estudaremos acerca do cuidado do Senhor
para conosco e a disposição que devemos ter em cuidar e socorrer os necessitados. Ele multiplica nossos recursos, fazendo com que haja o bastante para todas as nossas carências básicas. Sim, Deus utiliza o que temos para alimentar os famintos. Em o Novo Testamento, o apóstolo João exorta-nos a praticar a prática do amor verdadeiro, um sentimento que nos constrange a ser solícitos uns para com os outros e a buscar o bem dos necessitados. Vamos ver aqui em 1 João 3, 17 e 18, bem no finalzinho do Novo Testamento. Primeira João 3, versículo 17, 18. Vamos ler a partir do 16. E assim que entendemos e experimentamos o amor de Cristo, sacrificou sua vida por nós. Portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê o irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. É o que você faz esse amor desaparecer. Versículo 18. Meus filhinhos, queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber que estamos vivendo a realidade de Deus. E também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem. Mesmo que quando procedem, Deus é maior que o nosso coração ansioso sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Então aqui no versículo 16 e 17 diz que quando experimentamos o amor de Deus, Cristo sacrificou sua vida por nós, ou seja, Cristo ele morreu ali na cruz do Calvário por mim, por você e pela humanidade. Portanto, devemos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Então, a igreja não deve virar as costas para o necessitado. Lutando contra os imprevistos. A viuvez. Sem dinheiro e uma grande dívida, eis a herança de uma pobre mulher que fora surpreendida pela repentina morte do esposo, cuja atividade era servir aos profetas do Deus Altíssimo. Apesar de fiel, o homem deixou a família em uma situação calamitosa, pois não havia comida em casa, nem meios de subsistência para a viúva e os 2 filhos. A forma com que a mulher dirige-se ao homem de Deus demonstra a sua situação desesperadora, pois provavelmente ela não tinha nenhuma família para auxiliá-la. Não obstante, ela poderia passivelmente ver os filhos padecerem de fome e ainda correndo o risco de serem levados como escravos, como pagamento da dívida do pai. Por isso foi buscar ajuda, recorrendo ao profeta Eliseu, pois sabia
que, como homem de Deus, poderia interceder por toda a família. E você o que faz quando o imprevisto bate à sua porta? É uma pergunta. Desespera-se ou vai ao Senhor? Ir a Deus significa conversar com Ele e crer na sua provisão. Então, é uma pergunta aqui, duas perguntas. E você o que faz quando o imprevisto bate à sua porta? Desespera-se ou vai a Deus? Ir a Deus significa conversar com Ele e crer na sua provisão. Então, nos momentos difíceis, aquela mulher, aquela viúva, ela foi ao encontro do homem de Deus, Eliseu. Então, nos momentos difíceis, você tem que ir de encontro a Deus, orar a Deus, conversar com Deus e falar do que você necessita, dos seus problemas. Segundo tópico, a dívida. A Bíblia não revela o valor da dívida deixada pelo falecido, mas o certo é que era uma alta soma, pois seria necessário dar os 2 filhos do casal como escravos para quitar o débito. De acordo com a lei, o devedor que não pudesse pagar o seu débito era obrigado a servir ao credor até o ano do jubileu. O credor estava amparado pela lei. Ninguém podia repreendê-lo. Não era incomum um israelita vender como escravo ou dar algum membro de sua família para saldar dívidas. Tal situação ensina-nos que é preciso pensar no futuro de nossa família, bem como sermos zelosos com as finanças, pois acaso sobrevenha um imprevisto, os nossos não saberão determinados constrangimento. Então, devemos ser cautelosos enquanto às finanças. A solução. A mulher foi ao encontro do homem de Deus. Foi de encontro a Eliseu, o profeta. Ciente de que através dele, o Todo-Poderoso interviria. Ela tinha aquela certeza que Deus ia intervir na causa dela. A viúva fez algo incomum, pois raramente as mulheres conversavam com os homens, sem serem convidadas. Contudo, aquela mulher viúva não poderia intimidar-se com as conversões humanas. A família dependia dela para sobreviver e ela igualmente precisava de ajuda. Foi então que a pobre mulher decidiu aproximar-se de Eliseu e relatou a sua triste história, levando o profeta a encher-se de compaixão. Eliseu realiza o milagre da multiplicação do azeite, e com a venda deste, a viúva liquida o débito do esposo e tem para si uma reserva financeira. Ainda que não consigamos enxergar, Deus sempre tem uma solução nos momentos de angústia. Então Deus deu uma solução para aquela pobre viúva. Deus tem uma solução nos momentos de angústia. É o que diz no Salmo 50, versículo 15. Salmos 50, versículo 15.
Deus aqui sempre tem uma solução em momentos de angústia. No momento de angústia, a escassez, Deus sempre tem uma solução para os seus filhos. Deus age com o que você tem. A botija de azeite. Quando Eliseu perguntou à viúva sobre o que ela tinha em casa, a resposta imediata da mulher foi que não havia nada além de uma botija de azeite. Essa pequena quantidade de azeite era insignificante, mas nas mãos do Senhor tornou-se muito. Note o que o profeta usou, o que a mulher tinha em casa. Eliseu orientou a pedir vasos emprestados aos vizinhos, todos quantos pudessem pegar, e depois que estivesse com as vasilhas em casa, ela deveria fechar a porta e despejar azeite nelas. O azeite cessou de jorrar da pequena botija, quando não havia mais vasilhas. O Deus que servimos é um Deus de milagres. Ele multiplica o pouco que temos. Aprendemos, pois, com a igreja do século I e pratiquemos a generosidade e a verdadeira comunhão. A farinha na panela. Ao dizer que haveria seca em Israel, o profeta Elias recebeu a ordem de ir a Serepta, porque ali residia uma viúva que o sustentaria. 1 Reis 17, 8 e 9. É paradoxal imaginar Elias sendo sustentado por uma mulher viúva. Entretanto, o Senhor não se esquece dos seus filhos e deseja usar essa situação para amparar aquela mulher necessitada, pois Ele trabalha com o pouco que temos. Mesmo sem condições, a viúva preparou uma refeição para o profeta. E este disse que o Senhor, Deus, não deixaria faltar farinha na panela, nem azeite na botija. 1 Reis 17, versículo 16. Então Deus faz do pouco um milagre. Deus, Ele é o Deus da multiplicação, nosso Jeová Jireh é o Deus da providência. 5 pães e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6, 9. Foram suficientes para Jesus alimentar uma grande multidão. Para o Senhor Jesus, o lanche oferecido pelo rapaz era o suficiente, pois ainda sobraram 12 cestos, cheios de pedaços de pães. João 6,13. Mais uma vez vemos Deus multiplicando o pouco que temos. Ele jamais despede os filhos de mãos vazias. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele transforma um pouco em muito. Ou seja, através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Deus, Ele alimentou uma multidão de homens, mulheres e crianças. A providência divina. No Antigo Testamento, encontramos a provisão divina para alimentar Israel. Assim vemos Deus agindo na natureza e em sua criação, operando grandes milagres de multiplicação. A ocorrência desses sinais ensina-nos a depender do Senhor dia após dia. Então, que você seja dependente de Deus, no pouco, no muito. E no Novo Testamento,
Além dos milagres para a provisão de alimentos, o Novo Testamento apresenta também a disposição de homens e mulheres em ajudar uns aos outros, repartindo tudo quanto possuíam. Atos 4, do 32 ao 37. Esses irmãos desfrutavam de um sentimento de unidade que os levava a vender seus bens, trazendo-os para a igreja, a fim de que o valor fosse dividido conforme a necessidade dos santos. Atos 4, 36 e 37. O que os movia era o amor fraternal que Cristo tanto ensinou. Aprendemos, pois, com a igreja do século I a praticarmos a generosidade e a verdadeira comunhão. Na atualidade, Deus pode prover alimento para os seus filhos de maneira que Ele quiser, porém convida-nos a fazer parte dessa gloriosa missão, que é socorrer aqueles que passam por privações. O apóstolo Paulo exorta-nos a trabalhar para repartir com aqueles que passam por dificuldades. Tiago fala da falta de fé sem obras. João do amor só de palavras. Através da nossa vida, Deus deseja sustentar os necessitados. Não sejamos negligentes com a nossa missão. Devemos dar graças a Deus, não só a nossa igreja, como diversas igrejas cristãs no Brasil, que ajudam os necessitados com cestas básicas, com alimentos. Então devemos dar graças a Deus que a missão da igreja em ajudar o pobre e o necessitado tem sido feita na atualidade. Deus pode e deseja prover o alimento para os seus filhos, porém Ele nos convida a fazer parte dessa gloriosa missão, socorrer aqueles que passam por privações. A história do povo de Deus é marcada por milagres e provisões, pois o Senhor tem cuidado do seu povo e o zelo notório. Todavia não podemos nos esquecer de praticar o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo deixou um rico ensinamento. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Gálatas 6 e 10. Deus pode e quer usar a nossa vida no alívio ao sofrimento dos que nos rodeiam. Assistamos ao nosso próximo como gostaríamos de ser assistidos. Atitudes de fé. Devemos nos alegrar em Deus, ser misericordiosos com o próximo, mesmo enfrentando dificuldades, entregar tudo nas mãos de Deus, humilhar-se perante o Senhor e reconhecer a nossa dependência dele. Devemos confiar em Jesus, louvar ao Senhor e sermos pacientes. Então, como vemos nesse milagre, que aquela viúva estava com a sua despensa vazia. E como aqui no texto diz, e Eliseu disse, que eu hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então o profeta disse para ela, o que tu tens em casa? E ela disse, uma botija de azeite. Ela tinha algo em casa. Ela tinha algo que podia fazer com que o milagre acontecesse. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados,
a todos os vizinhos vasos vazios e não poucos. E ela fez o que o profeta disse. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele lhes trazia os vasos e os enchia. Então ela obedeceu à voz do profeta. E sucedeu que cheios foram os vasos. E disse ao seu filho: traze-nos ainda um pouco vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite cessou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aquela mulher, ela obedeceu à voz do profeta. E o profeta disse: vai e vende o azeite. Ela vendeu o azeite e pagou aquela dívida. Ela quitou a dívida que tinha. E tu e teus filhos vivei do resto. Então ela viveu do resto daquela multiplicação do azeite. Nós vemos aqui o milagre que aconteceu nesta passagem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Deus não desamparou aquela mulher, aquela viúva, nem a sua descendência mendigar o pão, nem a descendência daquela mulher padeceu necessidade. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, como, Senhor meu Deus, nós encontramos tesouros inestimáveis, Senhor meu Deus, na Tua palavra, meu Deus, como dessa viúva, Senhor Jesus, que só tinha uma botija de azeite, meu Deus, mas ela teve encontro com o homem de Deus, profeta Eliseu, e ela encheu aquelas vasilhas de azeite e vendeu o azeite, pagou, quitou a sua dívida e viveu do resto da sua dívida, do seu beneficimento, Senhor meu Deus, da sua venda do azeite. Ela viveu tranquilamente. Meu Deus e meu Pai, como é bom, Senhor, quando obedecemos a sua voz, Senhor Jesus. Como aquela mulher, ela obedeceu à voz de Deus. E aconteceu o milagre, Senhor meu Deus, o milagre da multiplicação do azeite, Senhor meu Deus. Aqui nos fala, Senhor meu Deus, também da missão da igreja, que é acudir aos necessitados, meu Deus. Que a tua igreja aqui no Brasil, Senhor meu Deus, aqui na cidade de Santos, Senhor Jesus, aqui na Baixada Santista, que ela possa, meu Deus, continuar fazendo essa missão, Senhor meu Deus, que é acudir aos necessitados, meu Deus, com cestas básicas, Senhor meu Deus, com alimentos, Senhor Jesus, fazendo a capelania hospitalar, que é visitando os doentes, amparando os aflitos, meu Deus, evangelizando, Senhor Jesus, meu Deus, que a tua igreja, Senhor meu Deus, possa continuar fazendo, Senhor meu Deus, esta missão, Senhor Jesus, que é cuidar dos mais fracos, que é cuidar dos necessitados. Senhor meu Deus e meu Pai, embora não sabemos como orar, embora não sabemos como te buscar, mas o teu divino Espírito Santo, ele que intercede por todos nós, com gemidos inexprimíveis. Senhor meu Deus, olha, Senhor, para as pessoas que estão nos hospitais nesse momento, Senhor meu Deus, que estão hospitalizadas, Senhor meu Deus. Vai de encontro a essa pessoa que está no hospital, vai de encontro, Senhor, à maternidade, as crianças que estão na maternidade, visita a viúva, o órfão, meu Deus, visita, Senhor Jesus,
as pessoas que estão, Senhor, meu Deus, nas ruas, Senhor, meu Deus, excluídas da sociedade, Senhor Jesus, não tendo um teto onde morar, Senhor, meu Deus. Visita, Senhor, essas pessoas, Senhor Jesus. Visita também, Senhor, meu Deus, essa pessoa que está vendo essa live em sua casa, Senhor, meu Deus, essa serva tua, esse servo teu, meu Deus, o Senhor possa abençoar, Senhor, a dispensa, Senhor, desta casa, Senhor, meu Deus, abençoar esses alimentos, Senhor Jesus, meu Deus, vai abençoando as famílias, abençoa, meu Deus, os pastores, os presbíteros, os diáconos, abençoa as crianças, os jovens, meu Deus, visita os idosos, Senhor Jesus, abençoa também, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, abençoa todos, no nome de Jesus, amém, e fique com Deus.